Olá, Tati. Eu me chamo Juarez. E confesso que demorei para expor o meu relato. Talvez por medo da reação dos meus familiares ao saberem de tudo o que ainda estou passando. Para começar a minha história, é preciso voltar no tempo. O ano era de 1971. Eu tinha 17 anos e tinha conseguido passar no concurso para soldado fuzileiro naval. E comecei a servir todos os estados brasileiros onde existiam bases da Marinha. Nos momentos de folga, eu frequentava boates, o que era bem típico na vida de um militar. No ano de 76, eu estava servindo no estado do Mato Grosso e recebemos a missão de combater uma rede de narcotraficantes que ficava ali na fronteira. Tivemos sucesso na nossa missão e, como reconhecimento do nosso comando, recebemos uma semana de folga. Eu aproveitei rapidamente, arrumei minhas malas e peguei o primeiro avião com destino à cidade que a minha família morava, porque eu estava morrendo de saudades. E ao chegar na casa dos meus pais, um colega me fez um convite. E aí, cara, como que você tá? Que bom te ver, hein? Nossa, nem me fala. Tava morrendo de saudade de todo mundo. Bom, se você quiser, hoje à noite vai ter um baile no salão bem bacana que eu costumo ir. Eu aceitei e fomos ao baile. Chegamos por volta das 7 da noite. E logo na entrada, eu vi um grupo de jovens sentados. Junto deles, pude notar uma bela moça. Ela era dona de um encantador par de olhos castanhos. Olha, tenho que confessar que esses olhos castanhos me tiraram o fôlego. Era um olhar profundo e eu fiquei completamente hipnotizado. Meu amigo e eu fomos para uma mesa. Nos sentamos, pedimos uma garrafa de cerveja e ficamos ali, de olho no ambiente. Quando começou a sessão de músicas lentas, resolvi ir até a mesa daquele grupo, aquele que eu tinha visto logo na entrada, e pedi à dona daqueles lindos olhos castanhos a honra de dançar comigo. Mas na hora, todos os rapazes que a acompanhavam me olharam estranhamente e com ar de desafio. Pelo visto, ela era a protegida deles. E, infelizmente, o meu pedido foi rejeitado. Mas fui educado, agradeci e voltei para minha mesa. Naquela noite, dancei as músicas mais animadas e depois fui embora. Quando chegou o domingo, convidei o meu colega para voltarmos ao salão. Chegamos novamente às 7 da noite, procurei pelo grupo da noite anterior, mas eles ainda não haviam chegado. E chegaram mais ou menos 1 hora depois da gente. Procuraram 2 mesas vazias, se acomodaram e pediram alguns refrigerantes. E por mais que eu tentasse algum tipo de contato visual com a dona do belo par de olhos castanhos, ela não me correspondia. Então vieram as músicas animadas. Eu dançava, mas continuava ansioso esperando a sessão de músicas lentas para tentar, quem sabe, uma nova aproximação. E assim, na minha primeira oportunidade, lá fui eu, tremendo da cabeça aos pés, pois eu não sabia se eu levaria o meu segundo não. Mas dessa vez, não é que ela aceitou dançar comigo? Que bom que dessa vez você aceitou. Muito prazer, viu? Eu me chamo Juarez. E você? O meu nome é Maribel. Naquele momento, a Maribel me contou que tinha 18 anos e durante a nossa conversa, ela me fez uma pequena pergunta, um tanto quanto inusitada. Juarez, me diz uma coisa. Eu reparei que você tem um jeito assim meio afeminado. Como é que você se sente dançando com uma mulher? Pois é, o fato de eu ser uma pessoa reservada, gostar de beber uísque com soda e estar sempre acompanhado de um amigo, fez com que ela pensasse que eu gostasse de meninos e não de meninas. Mas imediatamente eu respondi. Que é isso, Maribel? Eu sou homem. O fato de ter alguns gostos diferentes dos seus ou do pessoal que tá com você não justifica essa sua suspeita não, viu? Eu gosto é de mulheres.
A sessão de músicas acabou. Levei a Maribel até a mesa, agradeci a Maribel e voltei para minha mesa. Comentei da conversa com o meu colega, demos muitas risadas da situação e aquele dia para mim estava completo, porque eu não só tinha conhecido, mas eu também havia falado e dançado com a dona dos olhos castanhos mais bonitos que eu já tinha visto em toda a minha vida. E fui para casa todo feliz. Nessa época, o meu pai tinha uma empresa e como eu estava de folga do quartel, ele me pediu para que eu fizesse uma coleta de material numa firma em um bairro próximo. Então eu peguei o carro e fui. Quando cheguei na empresa, o dono me convidou para tomar um café no escritório. Eu aceitei e no momento em que entramos no saguão, haviam muitas mulheres trabalhando e todos os olhares se voltaram na nossa direção. Talvez por causa do meu porte físico avantajado pelo fato de eu ser militar, mas o que realmente importava não eram todos aqueles olhares, mas sim um único olhar. Sim, ela mesma, a Maribel, a dona dos meus olhos castanhos, que eu já chamava de meus. Ela trabalhava ali. Então eu fui cumprimentá-la, mas logo me despedi e voltei a cuidar da encomenda do meu pai. Antes de ir embora, pedi autorização ao dono para que eu pudesse falar novamente com ela, e ele permitiu, desde que eu não atrapalhasse o serviço de ninguém. Então atravessei o salão como um raio em direção a Maribel. Oi. Me desculpa atrapalhar. Imagina, tá tudo bem? Tá, tudo bem sim. Você vai no baile esse fim de semana? Então, é que eu tô sem dinheiro e eu não tenho como pagar a entrada. Ah, mas isso não é problema. Vamos? Pode deixar que é tudo por minha conta. Faz assim, me dá seu telefone, se eu decidir ir, eu te ligo, tá bom? Eu tinha mais 4 dias de folga no quartel e havia me esquecido do tempo. Quando deu sexta-feira, precisei voltar e eu tinha ficado tão ansioso que no dia que eu tinha falado com a Maribel, nem o número de telefone dela eu tinha anotado para dar ao menos uma satisfação. 30 dias se passaram como um foguete e recebemos uma missão para atacar um grupo guerrilheiro que estava atuando às margens do rio Amazonas. Teríamos 2 semanas para resolver o problema. E lá fomos nós todos munidos de armamentos mata dentro. Em menos de 4 dias, encontramos o acampamento inimigo e foi tiro para tudo quanto é lado. Felizmente, não tivemos nenhuma baixa. Mas não sei o que aconteceu em relação aos guerrilheiros inimigos. Voltamos ao quartel, felizes pela missão bem-sucedida. E à noite, recebemos uma recomendação do 1º Distrito do Rio de Janeiro para que fôssemos contemplados com uma folga de 15 dias. E é claro que eu viajei imediatamente para a cidade da minha família. Logo que cheguei, perguntei se alguém tinha me ligado, mas a resposta foi negativa. Quando chegou o sábado, chamei meu colega para o baile e assim que a Maribel chegou, veio direto falar comigo. E aí, Furão? Eu fiquei te esperando no salão aquele fim de semana. Você nem apareceu, né? Me desculpa, Maribel. Eu recebi ordens e tive que voltar ao quartel. A minha explicação não adiantou muito, porque mesmo assim, ela ficou chateada. Naquela noite, tomei a maior gelada por parte dela. Nenhuma conversa, nenhuma dança, fiquei meio que de castigo mesmo. Mas mesmo assim, antes do baile acabar, eu me enchi de coragem e perguntei se ela viria no domingo. No próximo, claro. E ela me respondeu que sim. Então, na semana seguinte, me arrumei todo e fui ao baile desesperado para vê-la novamente. Nos encontramos, conversamos um pouco e, do nada, começou uma briga no salão. Era um grupo de desconhecidos que foi enfrentar um amigo do grupo da Maribel. Aquilo me tirou do sério e eu fui ajudá-lo. Era uma covardia, pois eram 6 homens contra ele. Mas até que nos saímos bem. Os 6 foram para o hospital e nós 2 saímos bem daquela briga. Acho que finalmente, naquele momento, as dúvidas da Maribel em relação à minha masculinidade tinham acabado.
Daquele momento em diante, ela passou a conversar mais comigo. Dava atenção às coisas que eu dizia, perguntava sobre o que eu fazia no quartel, e eu estava achando aquilo o máximo. E aproveitei a companhia dela até o último segundo naquela noite. Até que um dia, meu pai me pediu para que eu fizesse uma visita àquela empresa que a Maribel trabalhava. E é claro que eu aceitei, pois eu sabia que nos encontraríamos de novo. Cheguei na empresa, fiz os pedidos de compra e enquanto separavam a mercadoria, pedi ao dono para ter um minuto de conversa com ela. Ele consentiu e lá fui eu parecendo um pavão de peito cheio, me exibindo nos corredores até me aproximar. Oi, Maribel. Tudo bem? Tudo, e você? Que horas você sai? Se você quiser, eu posso te dar uma carona até a sua casa. O que você acha? Juarez, eu não sei se é uma boa ideia. O meu pai é muito bravo. Acho que ele não ia gostar de me ver no carro com uma pessoa desconhecida. Mesmo assim, eu insisti e falei que eu poderia deixá-la perto da casa dela, ao invés de deixá-la na porta. E ela aceitou, mas com a condição de que eu levasse as colegas dela no serviço junto, pois elas também moravam próximo. E assim fomos todos dentro do fuscão metálico rebaixado. Deixei as meninas no local combinado e marcamos o próximo encontro no baile de sábado. No fim de semana, lá estava eu na porta do salão, quando a Maribel chegou dizendo que estava acompanhada de 2 amigos sem dinheiro para entrar. E eu prontamente me dispus a pagar para eles. Na primeira oportunidade de música lenta, pedi para dançar com ela. Ela levantou e veio. Eu gaguejava de nervoso e alegria ao mesmo tempo. E quando estávamos na 5ª rodada de músicas lentas, eu tomei uma atitude. Você quer namorar comigo? Olha, Juarez, você tem 22 anos e eu só tenho 15. É muita diferença de idade. Ué, mas você me disse que tinha 18. Eu menti. Tudo bem. Pra mim essa diferença não é um impedimento, não. É pra você? Eu posso te dar a resposta amanhã? A noite do baile acabou, cada um seguiu para sua casa e eu não vi a hora da noite seguinte chegar. No domingo à noite, passei na casa do meu colega, chegamos no baile, pedimos as nossas bebidas e naquele momento, a Maribel entrou no salão com os amigos. Ela me olhou, eu levantei, fui na direção do grupo, cumprimentei a todos e juntamos as nossas mesas. Enquanto a gente bebia, eu esperava ansioso pelo momento da música lenta, como sempre. E quando começou, pedi para Maribel me acompanhar. Eu estava ansioso pela resposta dela ao meu pedido de namoro. Afinal de contas, eu queria viver não só um namoro, mas queria viver ao lado dela pela vida inteira. E não é que ela disse sim, finalmente? Ainda fiquei na Marinha até o ano de 1979. E o nosso amor durou 48 anos. Foi um relacionamento lindo, de lutas, de respeito, carinho e, acima de tudo, muito amor, como eu tinha certeza que seria. Tivemos juntos 6 filhos. Mas no ano de 2001, a Maribel sofreu um AVC. Na época, eu quase a perdi. Foram anos de luta e medicamentos para que ela voltasse a ter uma vida normal. E voltou. E exatamente no dia 16 de novembro de 2016, ela havia chegado do trabalho, mas mesmo assim ainda queria continuar trabalhando. A Maribel disse que estava cansada. Subiu para tomar um banho e eu fui para a cozinha fazer uma janta. 30 minutos depois, achei que ela estava demorando demais para descer e fui até o quarto. A Maribel estava deitada na cama, com a respiração ofegante, uma expressão assustada, e dizia coisas que eu não conseguia entender. Levantei ela da cama cuidadosamente, tentando ouvir as suas palavras sussurradas, quando na sua voz eu percebi: eu não consigo. Ela tentava respirar com muita dificuldade. Levei ela até a sacada para ver se melhorava e gritei para que meu filho caçula chamasse qualquer outro filho nosso que estivesse mais próximo com o carro para que a gente pudesse levá-la para o hospital o mais rápido possível.
Quando nosso filho chegou, eu já estava com a Maribel em meus braços e fomos em direção ao carro. Filho, acende o farol alto e passe em todos os semáforos, vai, mas toma cuidado. Como eu tinha conhecimento de primeiros socorros, fiz um procedimento cardiorrespiratório. Ela abriu os olhos e eu só pedia para que ela tivesse calma, porque estávamos chegando. Mas aqueles meus olhos castanhos, que fizeram com que eu me apaixonasse um dia, se fecharam, para nunca mais trocar um olhar sequer comigo. Ela ainda tinha vida quando chegamos ao hospital. Foi levada até a UTI e às 3 da madrugada, o médico veio conversar com a gente, dizendo que a Maribel havia sofrido uma parada cardiorrespiratória e havia falecido. Mas ainda conseguiram ressuscitá-la com a ajuda de aparelhos, mas ela estava em coma induzido. Foram 30 dias com visitas diárias e muitas orações. Até que no dia 17 de dezembro de 2016, recebemos um telefonema do hospital pedindo para que fôssemos até lá para conversar com o médico de plantão. Naquele momento, a minha vontade era de gritar. Me faltava o ar, as minhas pernas arquearam e toda a minha musculatura, que antes era tão forte, de nada serviu. O médico disse que o meu amor tinha partido para sempre. Nunca haverá alguém que consiga preencher esse vazio dentro do meu coração. Jamais existirá uma pessoa capaz de secar as lágrimas que eu derramo dos meus olhos nas madrugadas em que sonho com ela, ou que os meus pensamentos ficam conectados a ela, por lembrar de tudo, cada detalhe do nosso amor. Naquele dia, ao chegar em casa, após sair do hospital, eu liguei o rádio e sintonizei na Nativa. E a música que estava tocando parecia ter sido feita para mim. Com aquela música eu me identifiquei e concluí que somente quem teve um verdadeiro amor é capaz de descrever a palavra saudade. Aconteceu comigo.